Bem-vindo de volta, então neste segundo vídeo nós vamos dar uma olhada no site da Docker. Lembrando que Docker é uma empresa, tá bom? Docker não é só o produto, ou o container, ou o motor de execução de container. Docker foi a empresa que construiu o conceito lá do Docker, então, que construiu o conceito do container, mas é uma empresa, tá bom? Então, nós estamos aqui no site da Docker, é uma empresa que tem vários produtos, tá? Ah, mas tem só o Docker? Não, tem outras coisas aqui que a gente vai dar uma explorada rápida aqui para você entender um pouco do conceito, tá bom? Docker, então, é uma empresa. Produtos que a Docker tem: Docker Desktop, que é a ferramenta Docker para você rodar no seu computador aí, no Windows, no Linux ou até no Mac, tá bom? Tem o Docker Hub, que é uma ferramenta, um site que você pode publicar os seus containers, as imagens que você construiu e onde você pode buscar imagens também. Então eu posso entrar no Docker Hub, crio uma conta no Docker Hub, posso publicar imagens públicas, ou seja, eu construí uma imagem, quero que todo mundo acesse. Ou eu quero só que eu acesse ou que a minha empresa acesse, então eu posso contratar o serviço, vou clicar aqui para vocês verem, posso contratar um serviço do Docker Hub, escolho um plano aqui do Docker Hub, faço uma assinatura e eu posso publicar containers de modo privado, tá? Eu vou abrir aqui uma outra aba para acessar o hub.docker.com, que é onde eu tenho os containers publicados. Então tem várias imagens aqui, olha só, muitas imagens. Então, por exemplo, eu comentei lá do Nginx, eu vou chamar o Nginx, olha só que interessante, na última semana 9 milhões de downloads, né? Aqui o Docker Hub, ele funciona muito parecido com o Git, se você está habituado com o Git, o conceito de pull e de push. Então quero trazer uma imagem, eu dou um pull, quero levar uma imagem para o meu registro de container, no caso o Docker Hub, eu faço um push. Então existe nessa história toda de container um conceito chamado registro de container. O registro é onde eu guardo as minhas imagens prontas. Então eu posso usar o Docker Hub, que está aqui, eu estou mostrando para vocês, público ou privado. Eu posso usar um registro de container em algum outro lugar, por exemplo, na nuvem da Microsoft, na nuvem da AWS, na nuvem do Google, ou até internamente na sua empresa você pode ter um registro de container que você pode instalar, de onde você vai puxar as suas imagens para você executar no ambiente, tá bom? Então, eu puxo a imagem do repositório de container, no caso do Docker Hub, para executar no ambiente de produção ou no ambiente da minha máquina. Então, no nosso exemplo, que é o Docker Desktop, eu vou rodar na minha máquina local. Se você está num servidor, no ambiente de produção, ele vai puxar o container e vai rodar naquela máquina, tudo bem? Um detalhe muito importante que eu sempre gosto de frisar muito para quem começa com container: tome cuidado com as imagens que você utiliza. Tem algumas imagens aqui que tem esse selinho aqui, ó, que é uma imagem oficial. Imagem oficial quer dizer que o fabricante dessa ferramenta que foi que construiu essa imagem, tudo bem? Então o Nginx, esse pessoal do Nginx que construiu essa imagem e ela está aqui. Última atualização dela importante, ó, 5 dias atrás ela foi atualizada. Depois eu tenho imagens verificadas, ó, ou seja, a Docker empresa verificou o publicador desta imagem, ou seja, eu, Carlos, fui lá e publiquei uma imagem, a Docker vai lá, valida a minha imagem para ver se não tem nada de errado, se não está ferindo nenhuma política, se não tem nenhum código malicioso nessa imagem, ela me dá um selinho ali, dizendo, olha, essa imagem eu confio, você pode utilizar, tudo bem? Então tome cuidado com imagens que eventualmente você não veja selinhos, tá bom? Aqui é uma imagem open source, mas enfim, eu posso acabar achando uma imagem em algum lugar meio duvidosa, então prefira sempre as imagens que foram verificadas e as imagens oficiais. Eu gosto muito de usar a imagem oficial, eventualmente eu posso usar uma imagem customizada para algum projeto muito específico, dependendo do que eu preciso lá dentro, tudo bem? Se você não tem conta no Docker, vou aproveitar que eu estou nessa tela, não tenho conta, Carlos, precisa ter conta na Docker? Faça uma conta gratuita. Se você tem conta, clica no Sign In, se você não tem conta, clica no Sign Up, cria sua conta rapidão, aí seu nome, e-mail, senha, e já era, ou usa alguma rede aí para você fazer um single sign-on se você preferir, tá bom? Cria uma conta aqui, mesma coisa, tá? Se eu fizer um sign-in aqui, aí eu tenho o botão de sign up aqui embaixo e tá tudo resolvido, tá bom? Importante você ter uma conta na Docker para você poder usar o repositório do Docker Hub e para você depois usar alguns benefícios muito interessantes que eu tenho lá no Docker Desktop. E eu vou só falar de mais uma coisa aqui que eu acho super legal,
no site, depois você pode entrar e explorar, que é o Docker Scout. O Docker Scout trata da segurança das imagens. O que é segurança da imagem, Carlos? Quer dizer que você vai rodar essa ferramenta na sua imagem e ela vai mostrar se ela tem vulnerabilidade. Mas como assim vulnerabilidade? Meu amigo, pode ter vulnerabilidade na imagem. Quando eu construí essa imagem, eu não atualizei e ela está com ferramentas antigas. Podem ter descoberto alguma vulnerabilidade, por exemplo, em alguma aplicação ou alguma ferramenta que está dentro dessa imagem e eu estou usando uma imagem antiga e eu estou sujeito àquela vulnerabilidade. O Docker Scout analisa a imagem para você, aquela que você está utilizando, e fala, olha, você tem aqui uma vulnerabilidade que pode ser crítica, pode ser não muito crítica, e você vai decidir se você vai atuar, se você vai entrar em contato com o fabricante, se você vai deixar de usar essa imagem para pegar uma imagem mais moderna, mais nova, ou de repente uma outra imagem que vai resolver o problema de segurança. Muito, muito importante mesmo você analisar a segurança da sua imagem. Não é sair catando imagem, botando uma aplicação lá e distribuindo. Vamos tratar de segurança também, né? É uma coisa muito importante no desenvolvimento de aplicação. Tudo bem? Não vou me alongar muito aqui no site, depois vocês podem olhar, tem muito conteúdo aqui, muito conteúdo mesmo. Tá? Se você não conhece nada de Docker ou quer começar agora, get started. Tem um monte de tutorial, a Docker trabalha muito com material, tem bastante material de treinamento, tem umas funcionalidades de IA bem interessantes que eu andei testando recentemente, então se você não conhece, se você nunca viu, eu estou preocupado com esse negócio de segurança, cara, o que eu faço? Cara, tem um monte de tutorial aqui explicando como você pode tratar segurança nas suas imagens, tudo bem? Mas a gente vai se concentrar aqui no Docker Desktop. Então, não tenho Docker na minha máquina, Carlos. Vou começar agora, gostei dessa ideia, estou no meu momento de aprender container, vou usar Docker. O que eu faço? Baixo o Docker Desktop. Então você vai clicar aqui, Docker Desktop, dependendo do ambiente que você tiver, eu vou baixar para o Windows aqui. Eu já tenho instalado, mas eu vou baixar aqui para a gente poder entender o processo de instalação. Uma coisa interessante é que o Docker Desktop, no mundo de containers Linux, ele usa o subsistema Linux do Windows. Então o que é o subsistema Linux, cara? O subsistema Linux é um Linux dentro do seu Windows. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, que tem um Linux no meu Windows. Fiz um post no meu blog também há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, na verdade. E você que não sabe, você tem um subsistema, ou seja, você tem um Linux, tem um segundo kernel dentro do seu Windows, que é um kernel de Linux. Então, se você roda em linha de comando, na linha de comando, se você der um comando bash, aqui, a partir deste momento, eu estou dentro de um Linux, tudo bem? Beleza? Então, o Docker Desktop para containers em Linux, ele pode se beneficiar e para você fica muito mais interessante, porque você não precisa ter uma máquina virtual aí para poder rodar um Linux, tá bom? Você pode rodar o subsistema, o Docker vai rodar dentro do seu subsistema o Linux dentro da sua máquina, tudo bem? Então, se você não tem, habilita, procura aí na internet, tem tutoriais no meu blog, tem um vídeo também falando disso, de como é que se habilita o subsistema Linux. Então, eu entrei aqui, baixei o Docker. Enquanto ele baixa ali, importante, é pago esse negócio, Carlos? Não, eu tenho duas maneiras de usar o Docker Desktop, tudo bem? Se você é uma empresa pequena, uma empresa de até 250 funcionários, ele já baixou aqui, você pode usar gratuitamente o Docker. Tem um limite de faturamento também, está escrito aqui no site. Então, até 250 usuários e um faturamento, que agora eu não me lembro, vou procurar aqui no site, você pode usar o Docker gratuitamente. Mas se você for uma empresa muito grande, você precisa licenciar o Docker, tudo bem? E aqui eu tenho uma tabela de preço, depois você pode entrar no site e você pode olhar no detalhe como funciona o licenciamento do Docker, de todos os produtos do Docker, cada funcionalidade, como que você vai fazer para acessar. Então está bem explicado aqui no site da Docker. Eu não vou gastar tempo aqui com vocês explicando a política de licenciamento, mas você pode usar aqui o site e pesquisar, tudo bem? Só se atenha aí, se você é uma empresa muito grande, você precisa licenciar o Docker Desktop. Se você é um sujeito que está sozinho e está aprendendo, você pode baixar tranquilamente o Docker Desktop e usar sem nenhum tipo de problema. Tudo bem? Ele baixou aqui o Docker Desktop, eu vou rodar o setup, eu já tenho instalado na minha máquina, então eu imagino que eu não vou conseguir fazer o setup inteiro com vocês, vou ver até onde ele vai aqui, tá bom? Abriu aqui a tela de confirmação, só fechar isso aqui, tá aqui ele rodando, ó. Isso demora um pouquinho para instalar, eu não vou instalar aqui, ó. Ele diz que já tem aqui uma instalação, então
não tenho que fazer nada porque eu tenho instalado e está atualizada. Tudo bem, mas você vai seguir o passo a passo, não tem segredo, é muito simples. Instalei o Docker Desktop, vou abrir o Docker Desktop aqui agora na minha máquina, tá bom? Vou fechar aqui o site da Docker por enquanto, só para a gente dar uma olhada geral na cara do Docker Desktop, que a gente vai continuar depois no outro vídeo. Esse é o Docker Desktop, tenho aqui o Gordon, é uma inteligência artificial que foi colocada recentemente, está em beta ainda, tá bom? O que o Gordon faz? Ele pode criar o Dockerfile para você, eu já experimentei, é bem interessante. Você aponta lá o diretório que está a sua aplicação e fala assim, cria para mim um Dockerfile dessa aplicação, ele analisa a sua aplicação e constrói um Dockerfile para você. Você pode eventualmente fazer uma correção ou outra, ajustar, lembrando que está em beta, e você pode trabalhar essa ferramenta para construir o Dockerfile se você não conseguir construir sozinho, tá bom? Aqui eu tenho os containers que estão em execução, e essa é uma das vantagens de você rodar o Docker Desktop, porque você tem acesso aos containers, desculpa, que estão rodando na sua máquina e pode fazer uma série de coisas interessantes aqui dentro, tá bom? Depois eu tenho as imagens, aqui eu tenho algumas imagens que eu tenho baixada na minha máquina, tá bom? Algumas imagens que estão aqui, vou até deletar algumas aqui que eu não estou usando, ó. Vou deletar elas daqui, tá bom? Então eu tenho aqui a Nginx, eu tenho um Ubuntu, eu tenho aqui o .NET 8, enfim, eu tenho o .NET 6, e eu posso buscar aqui ó, no Docker Hub, por exemplo, deixa eu ver se eu já estou com o Nginx aqui, eu acho que eu já estou. Eu queria usar aqui, sei lá, eu quero buscar um Postgre, mas ele está procurando no meu repositório, porque eu estou logado lá, tá bom? Eu quero ir lá no Docker Hub e baixar, então não tenho nada no meu repositório publicado lá que eu posso usar aqui, tá bom? Mas eu posso procurar imagens lá no Docker Hub, baixar para cá e depois disso usar as imagens aqui, tá bom? Então eu vou vir aqui ó, nessa barra de cima e vou colocar aqui ó, Postgres, tá bom? E aí ele achou aqui vários Postgres e eu vou fazer aqui um pull, ó, tá vendo? Ó? Eu quero trazer esse Postgre para cá. Então, cliquei na barrinha de cima, pesquisei aqui a imagem, eu posso baixar essa imagem. O que ele está fazendo agora? Está indo lá no Docker Hub e está trazendo a imagem para cá, dando um pull na imagem. Então eu tenho que baixar para a minha máquina. Baixei a imagem, eu posso rodar a imagem. Lembrando que cada imagem, cada aplicação vai ter um jeito de rodar que você precisa consultar a documentação ali que o criador da imagem, o fabricante da imagem, colocou. Então se eu voltar nas minhas imagens, eu tenho aqui um Postgre agora, tá vendo? Ó? Eu estou com Postgre, eu estou com o Nginx. Só para exemplificar, vou rodar o Nginx, tá bom? Então vou rodar aqui o Nginx, eu vou clicar no botão de Run, porque eu baixei a imagem aqui, Run. Ele vai abrir uma janelinha aqui com parâmetros, e aí vai alguns conceitos interessantes. Lembra que eu falei no outro vídeo que o container tem uma porta. Então o Nginx escuta na porta 80, ele já falou para mim aqui, ó, esse cara escuta na porta 80. Na minha máquina eu já tenho um serviço utilizando a porta 80, que é o IS. Então eu não vou rodar na porta 80 que vai dar conflito, eu vou botar aqui porta 90. Então o que vai acontecer? Quando eu estiver na minha máquina local e acessar localhost 90, ele vai acessar o container na porta 80. É isso que ele faz, tá bom? Ele faz um mapeamento de uma porta para outra. Então quando eu der o comando run, rodei o container, ele já subiu o container, ó. Aqui é o log do que está na console lá do container, tá bom? Então quando você está rodando, ele abriu aqui. Eu vou voltar aqui para o browser. Vou trazer o browser aqui. Então vamos lá, localhost 2.90. Pronto, eu estou rodando o Nginx. Se eu voltar aqui para o Docker Desktop, olha só, eu dei um get na página. Vou dar vários gets aqui, ó. Vários gets. Não tem nada para mostrar. Olha só que interessante. Eu tenho vários gets. Então ele está mostrando aqui na console para mim o que está acontecendo dentro da imagem do container. Lembrando que eu não instalei o Nginx aqui. Quando eu der o stop aqui, ó, vou parar esse container. Parei. Se eu der um reload aqui, ó, não tem nada na porta 90 rodando mais, tá bom? Vou rodar de novo, ó. Vamos lá. Vou rodar de novo. Ele vai só reativar o container e a partir desse momento eu tenho o Nginx de novo. Simples desta maneira que você está vendo. Eu baixo a imagem, mando rodar a imagem, eu tenho a ferramenta rodando aqui. Mas eu posso fazer isso com um punhado de coisas? Sim, você pode rodar até o SQL Server da Microsoft dentro de um container. Qual que é o benefício de tudo isso? O benefício de tudo isso eu vou te contar no próximo vídeo.